Então, hoje nós vamos falar de mutações gênicas, aí mais um conteúdo dentro da disciplina de genética. O que são as mutações genéticas? São alterações, né? São modificações nesse material genético. E essas modificações podem acontecer de forma súbita ou de forma hereditária. Ou seja, pode acontecer no organismo que não nasceu levando aquela mutação e acontece nele. Então, isso seria de forma súbita. E de forma hereditária, é quando ele já nasce, né, com essa alteração. Então, ele já recebeu essa alteração ali já por células gaméticas parentais. As mutações genéticas, elas podem ser positivas, ou seja, pode favorecer o organismo, como elas podem também ser negativas, desfavorecer o organismo. Mas não podemos deixar aí de mencionar que as mutações genéticas, elas são matéria-prima para evolução, né? Elas foram e são matéria-prima para evolução das espécies. Então, ela é considerada aí a fonte básica de toda a variabilidade genética. Foi o que foi possível também aí está gerando uma grande variabilidade, tanto dentro da mesma espécie, né, como gerando até espécies diferentes. Então, as mutações aí têm seu papel importante. E ela é desfavorável, né, ela vai ser positiva e favorável quando ela favorece o organismo, tornando, às vezes, ele mais adaptável ao ambiente, com mais vigor. E ela é desfavorável quando aquele leva ali, ela pode ser uma mutação letal, que, né, já leva à morte do indivíduo, ou causa uma patologia mais grave ou menos grave, isso aí vai depender de quais genes são afetados por essas alterações genéticas. Então, aí, a importância dessa mutação. Quanto ao tipo celular, né, então, qual célula está sendo afetada? Nós temos aí dois tipos bem distintos de células no nosso organismo. Nós temos as células somáticas e nós temos as células germinativas. Então, quando essa alteração acontece numa célula somática, que é aquela, todas as outras células que não são as gaméticas, como a gente pode pensar num câncer, igual um indivíduo, né, teve uma alteração que pode levar a um câncer, então, por mitose, aquela mutação, aquela alteração vai aumentar em quantidade de células, né, vai passar para células filhas, aí levando ou criando uma população de células mutantes. Então, somente as células originárias daquela primeira alterada, elas sim vão carregar esta mutação. Então, e tem o outro conjunto de células, que são as células germinativas, aquelas células que vão dar origem aos gametas. Então, aí sim, estas células é, que vão gerar um novo organismo, vai ser por reprodução sexual, né? A mutação está aqui, a célula mutante está nas células gaméticas, por reprodução sexual, um gameta carregando a mutação pode dar origem aí, vai dar origem a um organismo que leva a mutação em todas as suas células, né? Porque uma vez que ali uma célula haploide, um gameta, que carrega a mutação em algum alelo, em algum gene, todas as outras células originárias que vão gerar o organismo, então está carregando aquela mutação. Como também pode ter um organismo sem nenhuma mutação. E a gente pode pensar que aconteceu em apenas um alelo, nós temos dois cromossomos, então se acontece em apenas um alelo e no outro não, esse indivíduo vermelhinho é aquele que recebeu o alelo, né, o gameta com alelo mutante. Mas se foi uma alteração que foi em apenas um alelo, o outro alelo está íntegro. Então, é o segundo organismo ali também. Se o gameta que originou o organismo foi o gameta sem alteração, o organismo também pode aí ser gerado sem nenhuma alteração. Tá? Então, aí, essa questão das mutações serem somática ou germinativa. Aqui também, se a gente pensar no câncer, poderia ser, né, já nasceu, já herda aquela alteração, o indivíduo já nasce com câncer. Então, pode ser um câncer somático, que só o indivíduo apresenta, não passa para a prole, como pode também ser um câncer que ele herdou de forma hereditária e suas células gaméticas também vão ter, e ele tem possibilidade de passar novamente para a prole, aí já se torna algo aí de forma hereditária. Essas alterações, devido ao tamanho né, que elas apresentam, qual a proporção do genoma que foi afetada, elas podem ser consideradas mutações gênicas, que é o tópico de hoje, e alterações ou mutações cromossômicas, que seria outro tópico dentro da genética, né? Que são as alterações cromossômicas. Porque já envolve, às vezes, um cromossomo inteiro, dois cromossomos, parte de um cromossomo, né? Um braço de um cromossomo. Agora, a gênica não, aí já envolve ali uma pequena porção, às vezes uma única base alterada, já levando
uma alteração. Então, uma única base alterada já é uma mutação gênica, pontual, quando trata de uma única base, tá bom? Isso a gente vai estar vendo aí durante as aulas, durante esse conteúdo de hoje. Então, tipos básicos de mutações gênicas. Hoje nós vamos estar vendo as mutações gênicas de menor proporção, às vezes pontual, que é essa aqui, mutação de ponto, ou substituição de base. Pode haver também uma inserção de bases, de uma ou mais de uma trinca inteira, né? Pode ter deleção de base. Então, durante o processo normal da célula, às vezes nós vamos ver que pode ser induzida, pode ser espontânea essas mutações. Então, durante esses processos, elas podem estar ganhando uma base a mais, ou até uma trinca a mais, uma quantidade maior de bases, ou deletando bases, sumindo bases ali, e isso vai acarretar em alguma consequência para aquele gene. Por isso, mutações gênicas. Aqui temos, então, como exemplo, uma sequência original do DNA. Então, aqui nós temos uma sequência do DNA, mostra apenas uma da fita com a sua sequência, a outra é complementar, né? O que seria uma substituição de base? Ó, um único códon alterado. Então, a gente vai considerar um códon aqui e uma única base alterada. Isso é uma substituição de base. Ele era um códon GTA e ele passou a ser um códon GCA. Trocou um T, uma timina, por uma citosina. Então, pode trocar em qualquer ponto aqui também dessa trinca. Né? Poderia ser uma troca no primeiro, no segundo ou no terceiro códon, na terceira base desse códon. Então, um códon se torna alterado. Ele era GTA e ele passa a ser GCA. Isso, então, né, é uma substituição de base. Uma inserção, então aqui o que a gente pode dizer já dessa sequência de DNA? Aqui vai gerar o mesmo aminoácido, aqui o mesmo aminoácido, aí vai depender que códon foi gerado aqui, o que vai acontecer com esse aminoácido. Né? Aqui vai ser o mesmo aminoácido, aqui o mesmo aminoácido. Mas este códon está alterado. Quando ele altera esse códon, aí a gente já tem que ir para aquele quadro de leitura dos códons, que tem primeira, segunda e terceira letra, que combinando vão dar aí, né, combinações diferentes, gerando aminoácidos diferentes, ou até stop códon, ou até códon de início. Então, nós temos possibilidades de códon de início, códon de parada, né? Pode gerar o mesmo códon, pode gerar o mesmo aminoácido, desculpa, esse códon pode gerar o mesmo aminoácido, como pode também trocar este aminoácido. Então, são as possibilidades, considerando um único códon alterado. Quando acontece uma inserção de base, então ali nós tínhamos, né, vem aqui a sequência normal, de repente no GTA, pegar o mesmo que foi alterado aqui em uma única base, ele não foi, né, não houve troca de base, mas sim uma inserção, uma base chega a mais aqui nesta sequência de DNA. O que acontece? Essa base que chega agora, ela faz aí a composição para esse códon, que era GTA e passa a ser GTT. E os próximos códons, que era ali em cima GAT, ele passa a ser AGA, porque o A que fazia parte desse códon agora, ele não faz mais parte desse códon, ele faz parte desse próximo. Aí aquele, né, esse T que fazia parte do códon anterior, agora ele monta outro códon, porque quando o ribossoma estiver lendo, ele vai ler de 3 em 3. Então, ele vai ler esses 3, né, e vai caracterizar um aminoácido. E vai ler esses 3, outro aminoácido, esses 3, essas 3 bases e outro aminoácido. Cada um aqui um códon. E na deleção, uma base sai, pegando novamente o mesmo códon GTA, tirou a timina, perdeu a timina. Então, agora também, da mesma forma, essa base que fazia parte do outro códon passa a fazer parte desse. Em vez de ser um GTA, passa a ser um GAG. Aí a gente teria que ir para o quadro de leitura lá, para aquela, né, quadrinho com as bases, para a gente ver quais seriam aí esses aminoácidos resultantes. Mas olha os próximos, né, onde seria GAT, agora é ATC, onde é CGT passa a ser GTC, e todos os próximos serão alterados. Então, uma inserção ou uma deleção, ela acaba alterando toda a matriz de leitura, porque toda a matriz de leitura posterior à inserção ou toda a matriz posterior à deleção é alterada. Então, pode alterar e mudar todos os códons posteriores, porque muda totalmente a combinação das trincas, tá bom? Então, aí tendo aí essas possibilidades, esses tipos aí possíveis de
alterações. Aqui a gente vai estar considerando, então, quando uma única base se altera, um único códon é alterado. Então, quais são as consequências das mutações de ponto dentro dos genes? Aqui mostram uma sequência de DNA com seus códons respectivos e os seus aminoácidos. Sem mutação, sem nenhuma alteração. Que a gente diria aí que são, né, tipo selvagem, vai caracterizar a proteína selvagem ou proteína padrão, que é aquela que não tem alteração. Porém, quando tem uma mutação, que ela pode ser do tipo transição ou transversão, essa questão de ser do tipo transição ou transversão é assim. Qual base que foi trocada? Né? Vamos ver aqui, ó. Aqui trocou um T por C. T e C são bases do tipo pirimídicas. Então, é um tipo transição, trocam o mesmo tipo de base ali, que é uma pirimídica, por outra pirimídica. Se trocasse um G por A, né, um G por A, que são guanina e adenina, que são purínicas, também é transição. Seria transversão quando troca-se um T por um G, né? Então, viraria, em vez de T, fosse um G, a troca, isso é uma transversão. Por isso que aqui nesse quadro, então, fala que pode ser, né, as mutações do tipo de mutação pontual, ela pode ser do tipo transição ou transversão. Transição quando troca bases pirimídicas por pirimídicas ou purínicas por purínicas. Transversão quando já troca aí essas classes de base, tá bom? Então, mutação, ela pode ser sinônima ou silenciosa, tá certo? Então, a especificação da mutação sinônima. Por quê? Vamos ver o códon 3 que vai ser utilizado aqui, nessas três primeiras aqui. Trocou uma base, era AGA, virou AGC. AGA e AGC codificam para o mesmo aminoácido, né? Então, houve uma troca de base, porém o aminoácido resultante é o mesmo. O aminoácido resultante é o mesmo. Ela é dita mutação silenciosa ou mutação sinônima. Hoje o termo mais correto é até a gente usar mesmo mutação sinônima, porque esse termo silenciosa, né, é como se nada acontecesse. Porém, já sabe, quando altera esse RNA mensageiro, que ele era AGA, ele vai ter uma estabilidade diferente. Então, o AGA poderia durar X tempo dentro de uma célula, por causa da sua conformação, por causa dessa base adenina, mas quando é AGC, pode alterar esta conformação desse RNA, a configuração dele, a associação dele, às vezes, com outras proteínas, e ele pode perder até estabilidade, ou dura menos, ou ganha estabilidade a mais do que o original. Então, desde que ele altere a sua estabilidade dentro da célula, está havendo uma alteração, sim. Né? Não alterou o aminoácido resultante, porém pode resultar a quantidade da proteína final, né? Por causa desse tempo, dessa estabilidade que ele fica dentro da célula, tá certo? A mutação de sentido trocado, temos aqui dois tipos, né? De mutação de sentido trocado. O que é de sentido trocado? Porque troca o aminoácido, lisina e isoleucina, no caso de baixo. Então, tínhamos lá originalmente uma arginina, na sinônima ela continua arginina, mesmo trocando uma base. Aqui agora trocou a base aqui, ó, em vez de ser AGA, ficou AAA, três adeninas. Isso configura para uma lisina, tá? Mas ela é do tipo conservativo, ou seja, trocou o aminoácido, porém as características, por que ela é conservativa? Porque a lisina e a arginina são aminoácidos com características similares, características químicas, né, similares. Então, lisina e arginina são carregados positivamente. Então, acaba que, como trocou um carregado positivamente por outro carregado positivamente, pode ser que essa alteração, mesmo trocando o aminoácido, não modifique tanto, não altere tanto a estrutura final dessa proteína, quando ela vai se conformar ali nas suas estruturas terciárias e quaternárias. Pode ser, né? Então, assim, às vezes o efeito final na proteína pode ser menor, essa troca de um aminoácido. Ela pode ser, então, aqui uma isoleucina, trocou aqui, em vez de ser AGA lá, o original é um ATA, o códon ATA, ele leva para, durante a tradução aí, a inserção de um aminoácido do tipo isoleucina. Só que isoleucina é um aminoácido quimicamente diferente de arginina, que é lá o original.
né? Então, o aminoácido isoleucina, com outra característica química, ele é dito não conservativo. É uma mutação de sentido trocado, porque trocou o aminoácido, porém não conservativo, porque as características químicas deste aminoácido são diferentes. Era um positivo e agora a isoleucina, que eu não sei qual ela não sei que só sei que ela não tem carga, não sei se ela é neutra, sei que também ela não é negativa. Provavelmente aí vamos supor que ela seja neutra, né? Então troca-se um aminoácido aí carregado positivamente por um neutro, e isso sim vai alterar a conformação final desta proteína. A mutação de ponto, né, a gente pode chamar de mutação pontual, mutação de ponto, pode gerar um códon de parada. Então, ali, lá no início, ó, tinha um AAG e houve uma troca que virou TAG. Isso aqui está mostrando no DNA, mas que no RNA mensageiro, né, vai ser vai ser UAG, né? Porque troca-se T por U. Então, aqui a sequência própria vai ser idêntica à sequência do RNA mensageiro, porém, trocando-se T por U, fica UAG. UAG é um códon de término. UAG, UAA, UGA, né? São os códons de términos. Então, olha isso aqui, então. Agora, nem mudou foi o aminoácido, mas a troca ali no códon gerou um códon de parada. E esse códon de parada interrompe a proteína aqui. Então, também gerando aí uma proteína prematura, né? Uma interrupção prematura nesta proteína, há um término da cadeia de síntese da proteína, alterando com certeza aí o tamanho dessa proteína. Poderia acontecer também uma mutação de sentido trocado, né? Que onde era para ser o término dessa, some o término e ela continua mais ainda, e aí vai ver se tem, né? Se não tiver outro término, vai até o final do RNA mensageiro. Então, isso aí vai depender muito de onde acontece essa alteração, o que resultou nessa troca. Quando ela gera, então, esse códon de parada, aqui o AG, é uma mutação dita sem sentido. Tá? Então, nós temos a mutação sinônima, nós temos a mutação de sentido trocado, porque trocou o aminoácido, podendo ser conservativa, quando as características químicas do aminoácido são similares, ou não conservativa, quando muda, né? São diferentes aí quimicamente, ou sem sentido, porque gera um códon de término onde não era o seu original. Aqui temos exemplo, então, de anemia falciforme. Anemia falciforme, uma única base é alterada. Troca-se um A por T. Aqui é do tipo transversão, ó, era uma adenina e passa a ter uma timina. Então, um único nucleotídeo alterado, isso é uma mutação pontual, uma mutação gênica, e isso vai levar como consequência aí uma beta-globina mutante anormal, né, que vai se conformar de forma diferente. Então, troca-se, o códon aí seria um ácido glutâmico por valina. Olha só, troca-se um aminoácido carregado negativamente por valina, que eu acho que também é neutra. Então, aí trocou uma de características totalmente diferentes. Então, é uma de sentido trocado, não conservativo, porque não conservou a característica do aminoácido original, tá certo? Então, onde era para ser um ácido glutâmico, essa trinca aqui, vai trocar por uma valina. E isso vai levar a conformações em baixos níveis de oxigênio, em presenças de baixos níveis de oxigênio, estas hemácias, que eram para estar assim, essas são as normais, elas passam a ficar em forma de foice. Tá? Aí vai surgir todas as características da anemia falciforme, porque essas de foice, ela tem baixa solubilidade, então ela pode ficar presa nas pequenas artérias, né? Aí causando muitas dores nas junções, porque é pequenos capilares, e ela, nesse formato, ela vai ter baixa solubilidade, vai acabar, elas começam a se aglomerar e acabam aí ficando retidas em algumas partes do organismo, principalmente nas articulações, onde sente muitas dores, tá bom? E vai perder um pouco aí da sua eficiência em transportar aí o oxigênio, tá certo? Então, aí um exemplo de mutação levando a uma patologia, que nesse caso aqui é anemia falciforme.
Como vimos que as inserções e deleções também são tipos de mutações gênicas, né, podem ser, como elas podem ser originadas? Como pode surgir uma inserção ou como pode surgir uma deleção? Aqui no caso, ó, vai mostrar uma adição de um nucleotídeo novo. E aqui vai mostrar como um pode sumir, né, nesse processo de replicação. Então, nós temos aí um filamento recém-sintetizado. Quando ele está sendo sintetizado, ele faz uma alça. Ou seja, quando ela desce, ela já sintetizou o A, que é esse aqui de cima que era para esse, adicionou esse A que era desse, mas essa fita acaba fazendo uma alça, é como se ela escorregasse um pouquinho para cá, ela acaba escondendo uma das adeninas aqui, né? Que era dessa timina e essa adenina que era dessa, essa timina passa a ficar livre. Então, a DNA polimerase vai reconhecer isso aqui como um ponto a ser adicionado a outra base e continua aqui. Né? Quando a DNA polimerase não reconhece esse erro e deixa essa alça permanecer aqui, se não for reconhecida, ela não vai ser corrigida. Ela não sendo corrigida e a polimerase continuando aqui, o que, que acontece no final? Uma base a mais. Então, uma base a mais foi inserida nessa fita que quando essa fita for servir de molde para outra replicação, já vai ter aí, né, nós vai apresentar já uma fita dupla com uma base inserida a mais. E isso, quando é uma inserção, uma deleção, todos os códons posteriores, se isso acontece num exon, né, que um exon que vai resultar ali na leitura, durante o splice, está na montagem do RNA mensageiro, e isso vai causar aí alterações nos aminoácidos subsequentes. Então aí, ó, que foi o que eu disse, ela termina, só que quando ela termina aqui, a DNA polimerase, se isso aqui não for corrigido, não for reconhecido, né, então acaba permanecendo um erro, adicionando um nucleotídeo a mais. E como eu disse, numa próxima replicação, essa aqui continua normal, né, e essa aqui já vai ter uma base a mais. Aqui, no caso, se for para ter uma deleção, a alça, para acontecer uma deleção, a alça vai acontecer na fita que está servindo de molde, ou seja, ela esconde uma base. Da mesma forma, se isso não for reconhecido durante o sistema de reparo pela própria enzima, isso permanece, então, como fica uma omissão, né? Uma base fica escondida, então aqui era para ter uma adenina, era para ter uma adenina com essa, era uma adenina com essa, uma adenina com essa, acaba que só temos 4 adeninas nessa fita que está sendo sintetizada. Era para ter 5, correto? Então, aqui nesta fita de cima, vai ter uma deleção de base, tá? Porque a fita original, que era para servir de molde, uma base está escondida, fez uma alça, né? Uma deformação aí da fita que acaba levando aí essa alça e que acaba escondendo. E a DNA polimerase não reconhece, não identifica para adicionar um novo nucleotídeo e continua. No final, ó, então vai ter aqui uma fita alterada, uma fita com uma base deletada. Quando numa nova replicação essa fita que servir de molde, ela vai ser 2 fitas, né, completas da mesma forma, com uma base alterada. Na célula vai ter, então, aí, né, quando, na verdade, na célula não, nesse tecido vai ter células com segmentos normais e vai ter células originando proteínas diferentes. Então, vai ter ali aquele, né, as células que carregam essa alteração aqui já vão produzir proteínas diferentes sem função, isso pode acarretar algum problema aí, se é um tecido ou um órgão, pode estar causando alterações. Então, inserções e deleções podem aí surgir no processo de um deslizamento do filamento durante o processo de replicação. Isso pode acontecer de forma espontânea, né? Durante o processo replicativo, uma alça ali ocorreu. Quando é na fita que está sendo sintetizada, é uma inserção. Quando é na fita que está servindo de molde, acarreta uma deleção. As mutações, quando a gente pensar em mutações, mutações podem acontecer e nós temos que enxergar o DNA como um todo. Como nós vimos em organização gênica e genômica de procariontes e eucariontes, vamos pensar em eucariontes, nós vamos pensar em mutações em toda aquela organização genômica. Em genes, em regiões não gênicas, em regiões promotoras, em regiões que estão influenciando um splice, em regiões de splice, em regiões de ligação de proteína, isso pensando ali, né, todos favorecendo um gene. E
Quando pensarmos em todo na formação de DNA, de RNAs ribossômicos, RNAs transportadores, pode acontecer alteração em qualquer parte do genoma. Então, pode acontecer na unidade transcricional, nos promotores, nos fatores de transcrição, nos acentuadores, tanto nas proteínas, né, ou no gene que gera aquelas proteínas, quanto no DNA, onde aquelas proteínas se associariam. Em sítio de splicing, às vezes sumindo com o sítio de splicing, era para acontecer um splice, um corte, de repente não ocorre mais porque aconteceu a mutação e aquele sítio de splicing não existe mais, né, que seria reconhecido por proteínas ali no processo de splice. Pode haver repetições expandidas, que nós vamos ver que é bem parecido do processo de adição de uma base, que nós vimos agora no slide anterior. Pode acontecer duplicação de um gene inteiro, né? Um gene inteiro ser duplicado e às vezes ser inserido em uma nova, causar mutações de inserção. Então, como eu disse, quando a gente pensar em todo o genoma, pode acontecer alterações em qualquer região. Quando essas alterações ocorrem em regiões que não estão influenciando uma proteína final ou uma função final de um RNA, acaba que às vezes essa mutação não vai ser percebida. Ela vai ser percebida quando ela ocorrer aí em regiões que realmente são necessárias para o bom funcionamento das células, regiões promotoras, né, que estão todas ali de splice. Então, realmente pode acontecer mutações em regiões que não vai ser percebida essa alteração, né? Desde que ela não tenha influência nenhuma sobre nenhum gene, mas quando ela acontece em qualquer região que está influenciando diretamente um gene, isso aí vai sofrer algum efeito final nestas células. Como eu disse, ó, pensa essa interação aqui. A gente pode pensar acontecendo mutação neste DNA, na própria sequência dessas sequências de base que são reconhecidas como acentuadores, nessas que são reconhecidas como silenciadoras. Qualquer proteína dessas que foram geradas por outras sequências de DNA, que não essa aqui, claro, né? Porque existe, então, ela teve a sua sequência de DNA que gerou essas proteínas, mas que não gera essa proteína de forma funcional, ela não vai chegar aqui, não vai se associar nessa região acentuadora. Os fatores gerais de transcrição que são esses, né? Se acontece aqui no Tata Box nem é reconhecido. Se acontece uma mutação aqui na sequência Tata Box, que é uma sequência consenso, que permanece aí preservada entre as espécies, acaba que nem essa primeira proteína não se liga. Essa primeira proteína não se ligando, nada disso aqui se monta. Então, nem a RNA polimerase chega para transcrever esse DNA e formar um RNA. Então, pode ver como é complexo, principalmente nos eucariontes, né? Essa organização, é isso aqui tudo para transcrever um gene, quando a mutação também pode estar no próprio gene também. Isso aqui tudo é montado, perfeitinho, mas aí pode ter uma alteração gênica no exon, né? Então, forma um RNA mensageiro com aquela alteração e vai gerar uma proteína defeituosa. Ou se nem esse processo se monta, nem gera a proteína, mesmo que ela fosse perfeita, a sequência está perfeita, mas se não monta o processo de transcrição, não há, né, nenhum RNA daquele gene. Então, aí podendo acontecer várias situações. Como eu disse, ó, isso aqui tudo é interação proteína-DNA, tudo. Aqui também, quando vier aqui o repressor, né? Aqui a própria RNA polimerase com as sequências de DNA, todas são interação DNA-proteína. Então, se altera, como eu disse, a própria proteína, que às vezes era para ter aqui uma arginina que se ligue, de repente não tem mais arginina e tem uma isoleucina, como nós vimos nos slides anteriores, não vai haver essa interação. Então, aí já interrompe uma ligação ali que às vezes fosse bem importante para essa interação. Ou às vezes a proteína está aqui perfeitinha, mas de repente não tem mais a guanina na posição e tem a timina, trocou uma timina, né? Era para ser guanina e surge uma timina, não vai ter interação. Então pode acontecer tanto na sequência de DNA quanto aqui, né, nessa proteína resultante de um outro DNA que a gerou, também levando a alterações. Como eu disse, no sítio de emenda do splice, onde era para ocorrer um corte, né, a retirada de um intron, de repente não tem mais, não se reconhece, ó, era um TGGT, agora é um TGCT, isso aqui não vai ser reconhecido para corte, então o que era intro continua como exon, vai ficar dentro dessa proteína, vai ser lido, vai formar ali o RNA mensageiro e vai gerar uma proteína totalmente diferente.
Como eu disse, pode ter também expansão de repetições de trinucleotídeos e isso pode causar patologias. Ou seja, nós temos algumas sequências repetitivas aí, curtas, ó, que podem estar, tem a sua faixa normal de repetição, de 11 a 33, está dentro da faixa normal. Porém, quando está numa faixa de 40 a 62 repetições, já causa atrofia muscular espinhal e bulbar. Tá certo? Então, nós temos essas sequências aqui dentro de uma faixa normal que existe já no nosso genoma. Porém, durante processos replicativos, da mesma forma que aconteceu ali com aquela alça que nós vimos de uma adição, essas repetições saltam de uma faixa normal para as faixas de doença, que é onde é essa outra coluna aqui, aí sim vão gerar, né, aí as patologias, ó. Tá certo? Distrofia miotônica, doença de Huntington, ó, era para ser CAG, uma sequência normal de 9 a 37, dentro da faixa normal, e até o 37, às vezes para um é normal, para outro já é faixa de doença, e vai depender do indivíduo também. Então, ó, de 37 a 101, 21 repetições, já levando ali a doença de Huntington. Então, síndrome do X frágil, olha o síndrome do X frágil. Era para ser, nós temos, né, CGG de repetições de 6 repetições até 54 repetições, podendo ser normal. Porém, já tem indivíduos que a partir de 50, né, já tem aí a faixa da doença, já está na faixa da doença, podendo até 1.500 repetições. Por isso que ele se torna um X frágil, um braço mais longo, com muitas repetições, ele acaba quebrando e se rompendo aí nessas porções. Por isso, a denominação de síndrome do X frágil. Então, aí várias patologias associadas, que depois, se vocês tiverem curiosidade, podem buscar por cada uma delas, né? A gente já sabe a causa genética delas, e questão de sintomas, tratamento, aí que já vai mais para a área de vocês, depois se vocês se interessarem, ou conhecer alguma específica, às vezes porque tem algum conhecido que apresenta, pode estar estudando aí essas patologias. Esse slide é para mostrar, então, como acontece essas repetições, como eu falei, que é bem parecido com aquela alça lá na adição de uma base, só que vai ser uma alça maior, né, envolvendo ou escondendo aí várias repetições, tá certo? Então, aqui, ó, tinha 8 repetições de CAG, vamos pegar a sequência de baixo, de CAG, quando eles se separam, vai fazer ali, então, a duplicação do material genético, né? A célula vai se replicar para se dividir. Nesse processo de replicação, na fase S, ó, durante esse processo, surge uma alça. Há um pareamento daquelas repetições, CAG, elas formam essa grande alça. É como se a fita escorregasse, aí acabou escondendo alguns. Se isso não for reconhecido durante o processo de replicação, o que que acontece? Ó, o que já tinha até sido sintetizado, né, normalmente, ela passa a expor novamente para continuar a replicação. A polimerase entende que aqui precisa adicionar um nucleotídeo, e assim ela vai fazendo. Quando ela terminar, ó, de 8 originais, passa a ter 13. Então, aí temos 5 repetições a mais. E, então, como vai sair de uma faixa, né, aqui, dessa forma, como é que vai sair de uma faixa de 6 a 54, podendo chegar de 50 a 1.500? Desta forma aqui que nós estamos vendo. Tem uma replicação, já surge mais 5, pode ter uma próxima que vai surgir, acaba gerando uma instabilidade nesse genoma, numa próxima replicação mais 5, mais 5, mais 5, e vai chegar um momento que vai ter aí um N enorme de repetições desse CAG, podendo entrar dentro das faixas da doença. Ó, como eu disse, numa próxima replicação, agora são 13, a DNA polimerase vai adicionar aqui normal. Se gerar uma alça aqui de 13, vai pular para 18, né? E assim sucessivamente. Então, é uma forma aqui para mostrar como sai de uma faixa normal de repetição de trinucleotídeos para chegar numa faixa da doença. Existe também mutação supressora. Para que isso? O que serve? Como isso acontece? Houve uma mutação, como vimos, né? Trocou-se aí um códon, uma mutação de sentido trocado. Aqui é as primeiras sem mutação, né? Era para gerar uma leucina. Quando surge a mutação, troca-se ali uma base, uma única base, uma mutação de sentido trocado, alterando um único códon,
que troca um aminoácido, saindo de leucina e gerando uma fenilalanina, tá certo? Aí, para saber se ela é conservativa ou não, basta saber as características químicas desses dois aminoácidos. E a mutação supressora é quando, acontece uma mutação novamente no mesmo códon que já sofreu uma primeira mutação. Então, é como vai surgir uma segunda alteração no mesmo códon, restabelecendo, que agora, quando troca um outro a base, né, gerando um códon aqui que ainda é diferente desse, porém, mesmo ainda sendo diferente, o RNA também é diferente, mas o aminoácido é o mesmo. Então, restaurou-se o aminoácido original por uma segunda mutação no mesmo código. É possível isso? É, né? Em teoria, é. Então, é bem interessante as possibilidades que nossas células aí apresentam durante esses processos metabólicos aí básicos do dogma central de replicação, transcrição e tradução. Mutação, então, pode levar a uma perda de função ou ganho de função. O que é isso? Então, são as consequências. Quando uma proteína é alterada, né, ela pode perder a sua função. Ela tinha uma função X, de repente ela perde aquela função, não tem função nenhuma mais, não desempenha função. Como ela pode ganhar uma função nova, tá certo? Então, gera-se uma alteração, altera a proteína, e aquela proteína agora, em vez de realizar a função X, ela realiza uma função Y, totalmente diferente. Então, é um ganho de função. E aqui nós temos alguns exemplos, olha, quando apresentam mais é o selvagem. Então, aqui, quando o indivíduo tem os dois alelos normais, era para ele estar sintetizando essa quantidade de proteínas, né? Aí, normalmente. Quando apenas um alelo é alterado, ela continua ainda gerando, só que agora só um dos alelos que gera, né? O outro é mutado, então aí uma perda fraca de função, ele continua tendo a função. Se isso aqui for o suficiente para a célula, né, para o seu trabalho ali, para o seu metabolismo, tranquilo. Agora aqui, ó, pode gerar aí então perder totalmente esta função. Né? Não existe nenhuma síntese proteica relacionada porque os dois alelos estão alterados. Então a gente tem aqui alelos não alterados, alelos, né, com apenas uma alteração, o outro ainda normal, e os dois alelos alterados. Considerando que nós somos diploides, nós temos um alelo no cromossomo e outro alelo no outro cromossomo, podemos ter estas possibilidades. Então, aqui realmente, né, perde a função completa quando não é nem perda fraca de função, né? É nula, não existe a síntese proteica neste caso quando tem esta mutação. Aí é o que eu disse, enquanto ele é heterozigoto, se isso aqui ainda é suficiente, ótimo. Se não for, ele já começa a sentir os efeitos dessa alteração de apenas um alelo. Mas quando os dois alelos estão alterados, tem zero da proteína. Aí sim, esse indivíduo não tem nem nada, é perda total da função proteica. Aqui perde fracamente, ó. Então aqui nem produz, né? Aqui vai produzir um pouco, não produz a mesma quantidade que o alelo normal, mas que o alelo padrão ou selvagem, mas produz ainda um pouquinho, como eu disse. Né? Se isso aqui, em comparação com essas outras duas condições, ainda for suficiente para o organismo, ainda está perfeito, está funcionando normalmente. E já aqui um ganho de função, ou seja, houve uma mutação, essa mutação levou uma síntese proteica com função diferente, uma proteína que vai gerar uma função diferente da original, né, quando o alelo não era alterado. E aí, então, já não é que perdeu função, mas ganhou função. Perde a função original, mas ganha uma nova função. Aí vai depender também, como eu disse, às vezes isso é interessante para uma célula, para um organismo, isso, durante a evolução foi até um processo interessante e acaba sendo uma mutação de efeito positivo, mas ela pode ser deletéria também. As causas das mutações. Como ocorrem as mutações? De forma espontânea, como eu já disse, durante os processos metabólicos da própria célula, durante o processo de replicação, transcrição e tradução, de forma espontânea, menos de 1 em 1 bilhão de erros, pode ver que ainda é pequeno, né? Como pode ser também induzidas. Quais agentes químicos, físicos e biológicos aí que a gente está entrando em contato que pode estar levando a essas mutações nas nossas células, no nosso genoma. Erros espontâneos de replicação. Como pode acontecer?
né? Aqui o pareamento normal que acontece, timina com adenina, de acordo com a sua disposição aí dos, dos prótons, né? Aí das bases e dos seus componentes mesmo de nitrogênio, oxigênio, carbono e tudo mais, sua composição química, ela vai, aqui torna possível duas ligações de hidrogênio, entre timina e adenina, e entre citosina e guanina, que nas suas formas comuns geram três ligações de hidrogênio, né? A natureza aí química dessa base permite, então, três ligações de hidrogênio entre citosina e guanina, e entre timina e adenina, duas. Porém, quando essas bases elas podem assumir aí o que a gente chama são tautômeros, né, ou bases tautoméricas, porque ela pode se apresentar nas suas formas comuns, que são essas quatro aqui que eu apresentei, tá certo? Mas elas podem se apresentar nas formas raras, as mesmas quatro bases que têm as suas formas comuns, onde se pareiam normalmente, A com T e G com C, elas podem ser protonadas, ó, mudança de próton, né, por uma mudança aqui dos prótons, podem gerar a timina na sua forma rara, a guanina na sua forma rara, a citosina e a adenina também nas suas formas raras. E nessas formas raras, elas têm comportamentos diferentes. Ó, aqui no caso, a guanina, nessa sua forma rara, ela se comporta como se fosse uma adenina. Então, timina se associa com adenina e acaba fazendo até três ligações de hidrogênio, que não se faz normalmente nas ligações das bases comuns. Aqui, a citosina na sua forma rara, ela se comporta, ou é como se ela fica muito parecida e ela se comporta como uma timina, então acaba fazendo duas ligações com a adenina. Citosina adenina não é uma ligação normal, né? Nem timina com guanina. O pareamento normal são essas duas aqui de cima. E aqui já são pareamentos anômalos, tá? E isso vai levar a erros durante a replicação de forma espontânea, porque isso pode estar acontecendo, essa questão da mudança de próton pode estar acontecendo, levando a base a assumir suas formas raras. Se isso estiver num processo de replicação, vai parear com bases diferentes, porque a DNA polimerase vai reconhecer essas bases como se elas fossem outras, né, e adiciona o nucleotídeo ali que não é o correspondente. E aí, quando essa porque é um próton que pode ficar alterando, né? Se ela voltar para sua forma comum, aqui, a guanina para sua forma comum, numa próxima replicação ela já não se pareia mais com timina, né? Ela vai se parear com adenina e aqui, desculpa, com citosina, né? A guanina vai se parear com a citosina na sua forma comum e a timina vai se parear com a adenina na sua forma comum. Então, é assim que pode estar acontecendo, ó, as mudanças tautoméricas. Aqui tinha um DNA parental, que era um GC, pareamento normal, GC, separou para replicação. De repente, essa guanina se torna na sua forma tautomérica, tá certo? Que é a sua forma rara, e ela se pareia com a timina. E aqui a citosina do outro lado não pareia com a guanina normal. Isso então é a DNA polimerase que reconhece essa guanina como se fosse uma adenina e coloca uma timina aqui. Se isso não for reconhecido, não for reparado, olha o que acontece, fica uma ligação GT, né? E como eu disse, ela já voltou para o seu estado normal aqui. Só que isso não é um pareamento normal. Num próximo processo replicativo, onde tem timina, adiciona uma adenina e aqui ela voltou ao seu padrão normal, ao tipo selvagem. Porém, aqui se instaurou uma mutação por causa de uma base que assumiu a sua forma tautomérica, né? Ela ficou aí possibilitando a ligação com uma timina. Só que quando ela restabelece a sua base em sua forma comum, ela instaura uma mutação aqui, tá certo? Ela volta a ficar normal, ó, porém aqui adicionou, e aí já surgiu um mutante, já surgiu uma célula mutante. Aí depende agora das próximas replicações, né, que esse códon, se ele é um códon importante, que foi o aminoácido alterado, que gerou e que proteína vai gerar. Os agentes mutagênicos, eles podem ser físicos ou químicos. Né? Os agentes químicos podem ser radiações ionizantes, os raios-x, raios beta, raios alfa, raios gama, radiação ultravioleta, todos são radiações aí que estão, né, são agentes físicos que podem levar a mutações. Então, agora não mais de forma espontânea, porém de forma induzida, porque quem está induzindo as mutações são esses agentes aqui, físicos ou químicos, tá certo?
Raio-X, raios alfa, beta e gama são ionizantes porque eles têm maior poder de penetração dentro da célula e acaba rompendo a fita de DNA. A radiação ultravioleta, os raios UV, eles são não ionizantes. Eles não têm capacidade de penetrar tão profundamente nos tecidos, então eles não conseguem romper, né, a fita de DNA, mas eles causam algumas alterações ali de forma mais superficial, como o raio UV na pele, e vai levar a algumas alterações. Nós vamos ver. Agentes químicos, como colchicina, que nós já vimos que é um que para metáfase, né? Não polimeriza os microtúbulos, gás mostarda, agente laranja, sais de metais radioativos, alcatrão, benzopireno, benzena, às vezes alguns aí que estão presentes em algumas, em tintas, né? Estão presentes aí no cigarro, podem estar presentes metais radioativos aí, diferentes tipos de equipamentos às vezes. Gás mostarda, agente laranja, foi usado na época de guerra para cair, né? Eles são desfolhantes, às vezes para expor os soldados que estavam ali naquela guerra, acaba jogando todas as flores, quando espalhava na vegetação, as folhas caíam e deixavam então visível, já impedindo às vezes de soldados subirem nas árvores para se esconderem, para se camuflarem, né? Então acaba que foi até usado aí em épocas de guerras também. Como eu disse, ó, ionizante e não ionizante. Ionizante consegue romper a dupla hélice, não ionizante não consegue, mas consegue fazer dímeros de pirimidina, né, que vão parear de forma errada durante a replicação, podendo levar a câncer de pele, tá certo? Então, conforme dímeros de pirimidina, é porque numa mesma fita de DNA, que está aqui representado, ó, tinha timina, timina, que na outra fita estaria ligando com adenina, adenina. Porém, quando tem a ação do raios UV, ultravioleta, forma um dímero, essas bases timina de uma mesma fita fazem ligações covalentes entre elas. Quando elas estão ligadas de forma covalente, por causa da ação da luz UV, aqui, ó, de forma covalente, ligações covalentes mesmo, elas não estão disponíveis para replicação. Então, elas fazem esse tipo de ligação. Quando a polimerase vem, ela não reconhece essas timinas para adicionar novas bases. Então, ela vai adicionar aqui no G e já vai adicionar no outro G. Tá certo? Por isso que fala aqui, ó. Elas não pareiam com as purinas durante o processo de replicação, levando a um câncer de pele, porque vai haver uma alteração na nova fita, né? A nova fita vai vir aqui até C, não vai ter essas duas adeninas, vai ter o outro C. Tá certo? Aqui também está mostrando a formação desse dímeros de pirimidina, que quem causa são os raios ultravioletas, são raios não ionizantes, fica mais superficial na pele, né, podendo levar a câncer de pele. Algumas podem ser quimicamente induzidas, né, capazes de danificar esse DNA, são agentes ambientais com possibilidade de danificar o DNA. Alguns deles são chamados de análogos de base, ou seja, parece uma base, mas não é, mas se ele estiver presente no meio, ele vai ser reconhecido como uma base e vai ser adicionado. Tá certo? Pode ver que ele parece com a timina, ó. Ele se comporta como uma timina aqui nesse caso, né? E é uma mutagem usada às vezes em experimentos, quando a gente quer adicionar uma base diferente, para depois alterar, causar mutações e ver o resultado dessas mutações. Um pareamento normal aqui, mostrando o 5-bromuracil, que é um agente, né, esse mutágeno aqui experimental, um análogo de base, pode ver que ele entra na replicação, depois a gente pode modificar, se ele é mutágeno experimental, né, a gente pode modificar, ele pareou com uma adenina, de repente, quando a gente altera ali a sua forma enólica, ele também tem o seu tautômero, né, a sua forma ionizada vai parear com guanina. Então, acaba que a gente consegue, de forma experimental, estar induzindo mutações em alguns organismos, algumas células, né? Se for cultura de células, se for organismo, cobaia, e podendo aí ver o resultado, estudar os resultados dessa mutação. Radicais oxidativos também, pode ver, pode ser alterado aí numa base, oxidar uma base, que vai parear errado com uma adenina. Pode ver que ela é uma guanina, mas quando ela está oxidada, ela vai parear errado com uma adenina. Então, onde eu teria um pareamento CG, eu passo a ter um pareamento TA, né? Porque já que ele vai parear com adenina, então a guanina oxidada vai parear com uma adenina, pareia errado com uma adenina, num próximo processo replicativo, essa adenina pareia com timina. Se ela perder essa oxidação, ela volta a parear normal, CG.
Então, mas se ela continuar oxidada, né, ela vai estar sempre pareando com a adenina, e essa fita adenina, numa próxima aplicação, pareia com timina. Então, aqui, onde era uma base CG, passa a ser uma base TA, uma troca de base. Agentes intercalantes aí, que conseguem entrar no meio dessa fita, causar distorções nessa dupla hélice, né? Podendo levar a inserções e deleções de nucleotídeos na replicação, porque ela leva a distorções nessa fita. Então, proflavina e acridina laranja como um intercalante de DNA, alterando, podendo levar alterações nessas bases. Outras mudanças químicas que podem ser tanto espontânea quanto induzida também são depurinação e desaminação. Depurinar, né? Aqui, ó, perde uma purina. Aqui, no caso, a fita vai perder uma guanina. Ela perdeu essa guanina, então não vai existir uma base para um próximo processo replicativo. Ou uma desaminação ou deaminação, que a citosina se comporta como uma uracila, ó. Tá vendo? Entra uma molécula de água e sai um grupamento amino. Então, quando sai o grupamento amino aqui, o oxigênio fica na base, ela deixa de ser uma citosina e passa a se comportar como uma uracila. Uracila se pareia com a adenina, mesmo que uracila não é de DNA, mas como foi uma mutação que ocorreu aqui, num próximo processo replicativo, vai reconhecer como uma base que se liga com a adenina, né? Então, aí já instaura outra mutação. Aqui mostrando que, então, os resultados de uma desaminação, aqui, então, né, se comportando uma citosina desaminada que se comporta como uma uracila, no processo replicativo se pareia com a adenina, tá certo? E a guanina aqui normal vai se parear com uma citosina. Uma depurinação, ó, perdeu. Então, não há leitura, quando separa nessa fita, não tem base, não tem leitura, né? Então, a DNA polimerase vai passar e não reconhece nenhuma base ali para fazer. Então, já deleta, some ali um par de bases. E aqui embaixo, ela continua normal, não modificada. Porém, existem sistemas de reparo que às vezes pode estar reconhecendo essas alterações, porque isso tudo leva a essas bases mal pareadas, né? Uma guanina que se pareia com timina, não é normal. Então, esses pareamentos aí errôneos podem, às vezes, ser reconhecidos pelo próprio sistema ali, da própria DNA polimerase, como já vimos que ela tem um poder de exonucleásico de reparo, né, que ela anda, dá uma resinha ali, ela para, volta algumas bases, recorta e continua novamente. Então, pode ser reconhecido ou não. Se o sistema de reparo reconhecer as alterações e corrigir, ótimo, né? Então, repara aquele sistema, aquelas bases de DNA. Se não reparar, a mutação continua. Então, aqui mostrando uma mutação que não foi alterada, não foi reparada, né? Aqui mostrando excisão e reparo apenas da fita molde. Não é interessante reconhecer a fita molde, porque não é ela que está errada, quem está errada é a fita nova, né? E acaba instaurando mutação nas duas fitas, se reconhece, então é um erro, até no sistema de reparo, ele reconhece a fita molde para fazer excisão e reparo, sendo que deveria ser na fita que acabou de ser sintetizada. Apenas da fita recém-sintetizada, que seria o correto, né? Se essa que está errada, ó, reconhece que ela está errada e corrige, certo? Aí sim, as duas ficariam sem alterações. Então, esses são os sistemas que podem estar acontecendo quando o sistema de reparo. O ideal é isso aqui. Reconhecer a fita nova que foi sintetizada, que está com alteração, pode ver que ela causa deformação na fita de DNA. Se for reconhecido pelo sistema de reparo, troca, as duas ficam idênticas e normais, sem alteração. O mau pareamento, como eu disse, causa uma deformação, ó, então vai servir aí, né, as proteínas de reparo desse mau pareamento, ela reconhece, ela tira um grande pedaço, ó, remove, depois repara, né, DNA polimerase ligase atuando aí nesse sistema de reparo. Existem ferramentas moleculares para estar estudando mutações. Faz a extração de DNA, faz uma PCR, depois dessa PCR faz uma eletroforese para ver se funcionou a PCR, pode fazer sequenciamento, o sequenciamento já vai te dar direto se tem base alterada ou não,
né? Pode fazer hibridações dessas macromoléculas aí de RNA, DNA e proteínas, identificando alterações também nessas moléculas. Então, existem várias metodologias, várias ferramentas moleculares possíveis aí para se estudar, que seria o mais básico, né? Extrai DNA, faz PCR, faz eletroforese para verificar. A gente faz eletroforese tanto na extração do DNA quanto na PCR para verificar a qualidade e se tudo funcionou, né? Se gerou o fragmento esperado. Faz sequenciamento, porque aí no sequenciamento já também tem logo a sequência daquele gene, daquele fragmento, e você já identifica se tem algum erro ou não, alguma mutação ou não. E fazer hibridações é quando você começa a associar essas moléculas, né? Associar um RNA com um DNA, para ver se teve se está idêntico ali, onde está erro, onde não tem erro, e assim, e proteínas também, podendo já trabalhar com o produto final e tentar associar aí com as suas macromoléculas. E aqui, para terminar, nós temos algumas doenças hereditárias causadas por mutações, né? Muitas delas até identificadas aí no teste do pezinho, são erros inatos de metabolismo. Então, tem aí algumas delas a gente pode estar caracterizando. Alcapitonúria, fenilcetonúria, albinismo, hemofilia, daltonismo, fibrose cística, anemia falciforme, xeroderma pigmentoso, tudo causa mutação, né? São mutações que levam a algum erro, levando a patologia. Xeroderma pigmentoso é um defeito no sistema de reparo. Então, há um defeito no sistema de reparo e a pessoa não tem aí as correções das mutações que está havendo no processo normal. Então, essa patologia aqui nos mostra como realmente nosso sistema de reparo funciona. Porque se a gente não tem um sistema funcional, um sistema de reparo funcional, as mutações que acontecem normalmente, os dímeros de pirimidina, né, um indivíduo com xeroderma pigmentoso não pode ver sol, não pode pegar sol, então mostra que a gente vai estar tendo formação de dímeros de pirimidina, e quando a gente está na presença da luz UV, porém nosso sistema de reparo vai corrigindo, né, enquanto o nosso sistema de reparo consegue aí fazer esses reparos, essas correções, a gente vai ficando livre dessas alterações. Mas então, quem não tem o sistema de reparo funcional, tem no caso aqui xeroderma pigmentoso. Alcapitonúria, que é a não metabolização de um ácido homogentísico, né? Falta uma enzima, e isso leva ao acúmulo, então, deste ácido nas cartilagens e tecido conjuntivo, causando artrites. Fenilcetonúria, o aminoácido fenilalanina também não é metabolizado, se acumula nos tecidos vai gerar um subproduto, o ácido fenilacético e ácido fenilático. O excesso desses ácidos vai provocar uma formação do sistema nervoso, podendo levar a deficiência mental acentuada. Os acúmulos nos tecidos de algum produto que deveria ser degradado é sempre muito ruim para os tecidos. O albinismo, que é uma ausência total ou parcial de um pigmento, né, que é a melanina, tanto na pele, no cabelo e nos olhos. Pode haver vários tipos de albinismo, mais comum, falta uma enzima aí no início da produção da melanina. A fibrose cística, que é uma alteração no cromossomo 7, provocando a produção pelas glândulas exócrinas de um muco muito espesso, levando a obstrução de pâncreas, infecção crônica dos pulmões, podendo levar até a morte ainda na juventude. São alguns exemplos aí, né? Quem tiver maior interesse pode estar estudando melhor cada patologia. A hemofilia, não há formação de fatores de coagulação plaquetários, então tem uma mutação no gene cromossomo X, né? Então aí falta um fator de coagulação por esta mutação, provocando problemas na coagulação e levando a hemorragias. O daltonismo, né? O daltonismo clássico, que é o do ligado ao X, que é a troca do verde e do vermelho. Então, a deficiência na visão das cores provocadas pelo um gene no cromossomo X. Do cromossomo X é o verde e vermelho. E nós temos outros genes autossômicos que já gera confusão de cores no geral também, que existe, tá bom? Aqui, para quem não é daltônico, enxerga um 5 verde aqui no centro. Para quem já tem a confusão do verde e do vermelho, não vai conseguir enxergar este número 5. A distrofia muscular progressiva, também outra mutação no gene cromossomo X, provocando fraqueza e degeneração muscular. Adrenoleucodistrofia, também uma mutação no gene cromossomo X,
né, que provoca degeneração progressiva do sistema nervoso. Então, como eu disse, essas mutações podem estar acontecendo em vários genes, levando a diferentes patologias, né? Isso quando elas são maléficas, de certa forma, são negativas. Às vezes podem acontecer mutações que não levam a nenhum problema, nenhum defeito, nenhuma doença, pode ser até benéfico para o organismo, ser favorável, né? Um melhor sistema imune, um melhor sistema de defesa, e essas mutações, como aqui mostra, né, tá ligado ao cromossomo X, está nos cromossomos autossômicos, então isso aí já entra nos padrões de herança, né, se é autossômico, se é ligado ao X, se é ligado ao Y, se é dominante, se é recessivo, né, se é dominante basta um alelo, a doença já apresenta, se ela é recessiva, precisa dos dois alelos mutados, que aí sim que a gente caracteriza aí o recessivo para aparecer a patologia. Os que são ligados ao X têm um padrão diferente, porque o homem tem 2x, desculpa, a mulher tem 2x e o homem só 1x, então vai ter também aí um padrão diferente para homens e mulheres, nas patologias associadas ao cromossomo X, e as associadas ao Y, que é só os homens que são acarretados, né? E aquelas também têm algumas mitocondriais, que são mutações em genes mitocondriais, levando então aí as patologias associadas às mitocôndrias. E o que tínhamos então para hoje era isso sobre mutações gênicas, tá bom? Aí esse conteúdo bastante importante, principalmente dentro da medicina, onde traz aí essas várias patologias. A maioria das patologias tem uma mutação, né, de que tipo ela é, o que ela causou, faltou uma enzima, gerou função diferente. Então, aí quando a gente vê esse conteúdo, a gente começa a ter uma noção do que pode estar acontecendo, onde pode ser alterado, para aí sim chegar naquelas diversas patologias que temos aí, né, na população.